Muito bem, aluno, aluna, estamos de volta com a nossa série do comentário de Provérbios. Como é que você está? Deixa aí no chat de onde você é, qual igreja você é, desde quando você está acompanhando aqui os nossos vídeos. Fala qual está sendo a sua experiência, né? Se está gostando, o que você já aprendeu. Enfim, compartilhe com a gente aí qual está sendo a sua experiência. Olha, nós vamos hoje para o capítulo 4 do livro de Provérbios. Se você não assistiu os vídeos anteriores, então volta, assiste para você acompanhar todo o processo aqui do nosso comentário. Hoje nós vamos para o capítulo 4 e tem algo bem interessante aqui nesse capítulo 4, porque nós já estudamos do 1, 2 e 3 e você já viu ali Salomão instruindo o seu filho com relação às coisas da vida, com relação ao risco do adultério. E agora no capítulo 4, nós vemos ele abordando seu filho novamente, tratando dos mesmos assuntos. Até vai parecer que é uma repetição do que ele já falou, mas tem um detalhe aqui que eu quero que você preste bastante atenção, tá? Por quê? Porque muda um pouco o sentido, embora você vai perceber que o ensino é basicamente o mesmo, mas tem um detalhezinho. E eu recomendo também que você pegue os capítulos 1, 2 e 3, leia com atenção, depois você leia em sequência o capítulo 4. E quando a gente for fazer a leitura do 5, do 6, do 7, do 8, você vai ver, e do 9 também, né? Você vai ver que ele vai completando tudo que já foi falado até esse momento aqui. E o capítulo 4, ele começa falando da sabedoria, que ele já falou, né? Nós já estudamos nos capítulos 1 sobre a importância da sabedoria. Nós olhamos como ele trata também no capítulo 2 o valor da sabedoria, a importância, né, de se considerar os ensinos da sabedoria. E no capítulo 3 a gente tem também os conselhos da sabedoria. E agora no capítulo 4 ele volta a falar sobre a importância da sabedoria. A sabedoria aqui é o ato de você adquirir conhecimento, de você usar o seu intelecto, de você desenvolver as habilidades de entender a vida, de entender o mundo. A sabedoria que nós temos aqui, a palavra sabedoria que aparece aqui nos textos, ela tem o significado ou a ideia no hebraico de prudência, né? Olha só, de prudência, de você agir com um propósito, com um planejamento. Você não sair fazendo as coisas de qualquer forma. Você ter um planejamento, você pensar racionalmente todas as suas ações. E vimos já que todo esse planejamento do cristão, porque Provérbios é um livro voltado para quem teme ao Senhor, para quem é cristão, para quem serve a Deus. Então, todo esse planejamento que nós vamos fazer na nossa vida, que vai ser chamado de agir com sabedoria, de buscar a sabedoria, de adquirir o conhecimento, tudo isso vai ser baseado no temor do Senhor. Então, quando nós tememos ao Senhor, todas as demais coisas, todas as nossas ações, elas serão dirigidas e orientadas pelo padrão divino, pela vontade do Senhor, tá? Então, por isso que Salomão vai falar que o princípio da sabedoria, ou seja, a origem da sabedoria, onde tudo nasce, está no temor do Senhor. Para o cristão, esse é o princípio. Não existe outra fonte de sabedoria a não ser o Senhor. Ele é o mapa, ele é aquele que vai nos orientar, ele é aquele que vai direcionar as nossas ações. Quando buscamos o conhecimento do nosso Deus, ou seja, sua vontade, seu caráter, seus atributos, seus ensinos, não é? Quando olhamos para Jesus, por exemplo, que é o nosso exemplo máximo de sabedoria divina, não é? Aliás, até muitos acabam interpretando de uma forma alegorizada essas passagens que falam sobre a sabedoria. Tem muitos que acabam fazendo uma conexão dizendo que a sabedoria apresentada aqui seja Jesus. Mas se você olhar, por exemplo, o capítulo 2 e
o verso 7, aliás, o capítulo 1, né? O capítulo 1, deixa eu só encontrar aqui para você aqui, o capítulo 1 e o verso 28, que está falando sobre a sabedoria, não encaixa em Jesus, né? Não dá para você encaixar certas coisas que ele fala a respeito da sabedoria aqui com relação a Jesus. Por exemplo, 28, é a sabedoria falando. Então vocês me chamarão, mas não responderei, né? Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Veja que aqui nós temos o Senhor e Jesus é o Senhor, né? Então, a sabedoria não pode ser uma representação de Jesus. Mas tem alguns que fazem essa alegorização. Eu não acho necessário, eu prefiro ver aqui, como eu já falei nas outras aulas, que Salomão está fazendo uma ilustração da sabedoria de uma forma poética, por isso está em Provérbios, e ele transforma essa ideia da sabedoria como se fosse um personagem, como se fosse algo que você tem que buscar, tá? Mas enfim, como eu tenho dito, essa questão que eu estou falando aqui de interpretações, né, seria uma outra aula, mas eu achei por bem só comentar isso aqui com você, tá? Então olhe para Provérbios como sendo Salomão falando, tá? Não precisa alegorizar, não precisa fazer certas espiritualizações, até porque o texto não sugere isso, né, em nenhum momento. Então Jesus, ele é sim o exemplo supremo de sabedoria. Por isso que nós, como seus servos, nós, como seus discípulos, todas as nossas ações vão ser direcionadas pela vontade do Senhor, pelos ensinos de Jesus. E quando nós direcionamos nossa vida pelos ensinos de Jesus, por tudo aquilo que nós já temos deixado como exemplo pelos servos do Senhor do passado, isto é agir com sabedoria. E esta sabedoria que nós temos, ela não é apenas uma sabedoria humana, mas ela vai ser uma sabedoria direcionada pelo padrão divino, tá? É possível nós termos a sabedoria pelo padrão humano? Existem muitas pessoas sábias no conhecimento humano e que, mesmo pelo conhecimento humano, elas também podem ter uma vida justa, próspera, tá? Mas o que nós estamos olhando aqui em Provérbios são conselhos para quem teme ao Senhor. Porque quem teme ao Senhor não vive apenas para esta vida, mas ela já tem, né? A gente tem um propósito maior que vai além dessa vida. Começa aqui, mas continua na eternidade. E esse padrão de vida que nós adotamos aqui, que é um padrão divino, ele está envolvido com a sabedoria que vem do Senhor. E quando nós agimos com esta sabedoria que vem do Senhor, aplicamos no nosso dia a dia, e através dessa sabedoria que vem do Senhor, nós também adquirimos a sabedoria humana, aí sim nós estamos podendo dizer claramente, tranquilamente, como Salomão está falando aqui, que nós vamos ter vida próspera, que nós vamos ter sucesso em tudo que fizermos. Enfim, você vai conseguir perceber que realmente o que Salomão explica aqui, ele está falando aqui, faz sentido, né? Mas, como eu falei, o capítulo 4, ele é uma recapitulação de vários princípios que nós já vimos do capítulo 1, 2 e 3, mas nós temos um detalhe aqui que eu quero que você perceba. Por quê? Porque agora Salomão vai falar esses provérbios, mas na verdade ele vai nos falar aquilo que ele aprendeu do seu pai, né? Esse é o detalhe. Tudo que você vai ver da agora para frente, ele está dizendo que ele aprendeu do seu pai. Então, capítulo 1, 2 e 3, por isso que eu disse que existe uma repetição dos ensinamentos, porque do capítulo 1, 2 e 3, Salomão está instruindo seu filho baseado naquilo que ele aprendeu do seu pai, Davi, o rei Davi. E é isso que você vai ver aqui no capítulo 4, tá? Então vamos lá fazer a leitura do capítulo 4 para nós iniciarmos aqui os nossos comentários, né? Deixa eu passar aqui a tela para você. Temos aqui então o capítulo 4, verso 1. Começa assim: ouçam meus filhos, e aqui ele muda um pouquinho, né? Nos capítulos anteriores, ele sempre se referiu a meu filho, e agora aqui ele está falando ouçam meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento.
O ensino que ofereço, deixa eu só corrigir aqui um detalhe. Deixa eu ver aqui onde é que está. Pronto, né? Aí. Voltou aqui a tela, né? Tinha travado aqui o sistema. Para obter discernimento, ele está instruindo aqui, ó. Escuta o que eu vou falar. Está falando para os filhos dele agora. O ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandonem a minha instrução. E aqui no verso 3 é onde eu falei para vocês que ele vai dizer que é o que ele aprendeu do pai dele. Veja, quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, mãe de Salomão, Batseba, né? Infelizmente, um filho de toda aquela história triste, né, de Davi com Batseba e a morte de Urias, enfim. Esse é um outro assunto, né? Mas vamos dar sequência aqui, porque todos nós temos as mazelas da nossa vida, e o que eu gosto nos textos bíblicos é que os textos não escondem, né, as mazelas e os erros dos servos do Senhor. Enfim, vamos lá. Um filho especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia, ele está falando de Davi, né? Davi, o pai de Salomão, ensinava o seguinte, e aqui vem a lição que Davi deu para Salomão. E você vai perceber que que é uma semelhança muito grande com tudo que nós já falamos do capítulo 1, 2 e 3. Tá? Você vai ver que praticamente seria o mesmo comentário que nós já fizemos, nós poderíamos fazer aqui nesses textos também. Por quê? Porque é o que ele aprendeu do seu pai. E ele diz, né? Davi estava ensinando para Salomão o seguinte: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. A palavra mandamentos aqui, ela é traduzida em vários lugares também como as ordens, como os ensinos, né? Então, é Davi ensinando para Salomão, desculpa, a fim de que Salomão pudesse conduzir a sua vida de acordo com aquilo que Davi estava ali ensinando. São os mandamentos, são os ensinos que Davi estava dando para ele. E você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento, não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Esse conselho aqui, ele é muito importante. Por quê? Porque é muito fácil nós nos desviarmos e nos afastarmos daquilo que nós ouvimos, principalmente dos nossos pais, os jovens. É muito fácil esquecerem aquilo que os pais ensinaram e dar mais atenção ao que os amigos, aos que os colegas estão falando. E você, mesmo já sendo adulto, casado, pai, então, às vezes nós também corremos esse risco, né, de não dar atenção àquilo que o Senhor fala e ir ouvindo outras vozes que nos cercam por aí. Então, não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. E aqui, obviamente, que nós podemos fazer uma comparação com a nossa vida com Deus. Não se afaste daquilo que o Senhor tem já lhe ensinado. Não abandone a sabedoria, não abandone o entendimento, não abandone a prudência, e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Já falamos a respeito disso, né? De como você vivendo com sabedoria, com prudência, com entendimento, você vai conduzir a sua vida, evitando grandes riscos, grandes problemas, tomando decisões corretas. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. E aqui nesse verso 7 tem algo que é interessante, porque se você pegar uma tradução, por exemplo, a Almeida atualizada, aqui onde diz o conselho da sabedoria na verdade vai estar na tradução mais literal, o princípio da sabedoria é. E aí alguns podem falar, mas tem uma contradição aqui, não é? Porque nós já vimos que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E aqui está dizendo que o princípio da sabedoria é: procure obter sabedoria. A questão é que a gente tem que entender que no hebraico o sentido das palavras não são necessariamente aquilo que nós temos no português. Porque no hebraico, às vezes, uma palavra tem vários significados e você precisa identificar isso dentro do contexto. A palavra aqui, que seria o conselho da sabedoria, que é uma tradução da NVI, que na verdade no hebraico estaria o princípio da sabedoria,
Então, a palavra princípio, né? A palavra princípio, ela também poderia ser traduzida como a origem, como o começo, né? Então, ficaria que o começo da sabedoria é: procure obter sabedoria. Mas não existe uma contradição quando diz que a origem da sabedoria é o temor do Senhor. Por quê? Porque o temor do Senhor não é o princípio da sabedoria? Então, alguns podem achar, então, é uma contradição aí. Ou é adquira sabedoria, ou é o temor do Senhor. A questão é que a origem da sabedoria para o cristão, para aquele que teme ao Senhor, é o temor do Senhor, porque dele surgem todas as coisas. Quando você teme ao Senhor, você vai procurar a sabedoria segundo o padrão divino. Mas aqui, a tradução NVI colocou o conselho da sabedoria, porque dá realmente essa ideia, né? Que seria, na verdade, o quê? Se você é uma pessoa que está buscando a sabedoria, você teme ao Senhor, então você já tem o princípio, você já tem a origem da sabedoria. Mas agora, para você ser sábio, não vai cair do céu lá e entrar na sua cabeça. Para você ser sábio, o que você tem que fazer? Buscar a sabedoria. E é esse o entendimento aqui. Se a gente considerar aqui, né, que para você ser sábio, para você começar a ter essa sabedoria que se origina no temor do Senhor, a sabedoria se origina lá, no temor do Senhor. Você já teme o Senhor, você já deu o princípio. Mas agora na parte prática, naquilo que você precisa adquirir, porque ele está ensinando o tempo inteiro, adquira a sabedoria. Como que você vai adquirir essa sabedoria, não é? Como que você vai iniciar realmente esse processo de ser sábio? Adquirindo sabedoria. É por isso que ele fala aqui, ó, que seria o princípio dessa sabedoria, a origem, o começo para você ser sábio é: procure obter sabedoria. Vai atrás, porque não vai cair na sua cabeça como uma mágica. Então, procure obter sabedoria. E aí ele ainda diz: use tudo o que você possui. Não meça esforços. Com uma palavra aqui que me fugiu agora. Ou seja, invista tudo que você quiser, tudo que você tiver, né? Faça tudo que você puder para poder adquirir sabedoria. Invista. Tá? Não meça esforços. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Vá atrás, né, da sabedoria. E ele diz ainda aqui no verso 8: dedique autoestima à sabedoria. Considere o adquirir conhecimento. Considere ser prudente. Considere profundamente aprender as coisas, e ela o exaltará. Se você for prudente, se você for sábio, se você aprender as coisas, entender todas as coisas, você será exaltado pela sabedoria que você adquiriu. Abrace-a e ela o honrará. Né? É uma troca. Quanto mais sábio você é, mais você será honrado pela sabedoria que você adquiriu, que você buscou, que você investiu para poder adquirir, né? É bem interessante isso. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Veja que isso aqui é bem semelhante com o que nós já falamos nos capítulos anteriores. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Mais uma vez, nós já falamos sobre isso, tem algo semelhante nos textos anteriores. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. O pai está falando: eu fiz a minha parte. Eu coloquei você no caminho certo. Eu te ensinei a sabedoria. Te coloquei num caminho reto. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculo. Quando correr, não tropeçará. Lembra a aula anterior que eu falei sobre as veredas, que o Senhor ele vai endireitando as nossas veredas? Então, aqui Davi está falando: eu ensinei para você a sabedoria, ensinei o caminho reto. Você não vai tropeçar. Por quê? Porque você está vendo, você já é prudente, você está planejando, você não está agindo sem ver o caminho que está na sua frente. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem. Guarde, segure com você, proteja a instrução, tá? Guarde com você, pois dela depende a sua vida. Por que depende a sua vida? Já vimos que uma vida insensata, sem prudência, sem sabedoria, pode te colocar em situações que vai, inclusive,
poder tirar a sua vida. Você pode morrer por causa de decisões impensadas, atitudes imprudentes, não é? Então guarde, porque dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Já temos isso também comentado nos capítulos anteriores. Evita-o, não passe por ele. É interessante aqui, né? Não é só para não andar, mas não passa nem por ele. Evita. Olha que conselho. Será que você não está muito perto aí de algo que você não deveria estar? Pensa nisso aí nesse momento, né? Analisa em que caminho você está, que talvez você não esteja ainda no caminho errado, mas esteja muito perto. Então afaste-se e não se detenha, não pare nesse lugar. Volte. Se você está percebendo que esse caminho não é bom, volte. Porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Ele está falando aqui das pessoas, dos ímpios, dos maus, daqueles que não estão temendo ao Senhor, que não estão buscando a sabedoria. Está falando dos insensatos, né? Eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. Isso está também já foi bem tratado nos capítulos anteriores, né? Onde ele está falando sobre... aqui, se eu não me engano, é no capítulo 1, não é? Que nós tratamos a respeito disso. Isso, no capítulo 1. Tá? Aqui no capítulo 1 mesmo, do verso 8 em diante, né? Ele vai falar a respeito de algo bem semelhante ao que está aqui. Dos maus que querem armar emboscadas, né? Enfim, nós já tratamos também sobre algo assim. Pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. E agora vem o contraste, né, com o caminho do justo. Ele falou do caminho dos pecadores, o caminho dos maus, mas agora vem a vereda, o caminho do justo. O caminho do justo, a vereda, é como a luz da alvorada. Alvorada é a madrugada, né? O amanhecer, o início ali, quando o sol está aparecendo no horizonte. E ele diz que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. É bonito essa colocação que ele faz, essa comparação com o nascer do sol. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, como aquele dia escuro, né? Um dia escuro, tenebroso. Nem sequer sabem em que tropeçam. Por quê? Porque eles não têm a luz, eles não veem, não compreendem, né? Não conseguem enxergar a realidade das coisas. São pessoas que não temem ao Senhor, não são instruídas nos caminhos do Senhor e vivem conforme seus próprios desejos. Então o exemplo que ele dá aqui é que eles estão como que vivendo em densas trevas. E ele diz aqui: meu filho, escute o que digo a você, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração. Nem precisa comentar isso, né? Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Você está guardando o seu coração? Aquilo que é de mais precioso, aquilo que é o seu próprio ser, né? A palavra coração aqui não se refere ao órgão coração, mas a ideia que tem no hebraico é o seu interior, o seu íntimo, o seu próprio ser, você. Você está guardando sua mente, seu interior? Porque proteger isso que você tem, sua mente, proteger o seu interior, o seu ser, depende da sua vida. E, como eu já falei, se você age de maneira imprudente, isso pode te colocar em situações que vai tirar a sua vida. Mas mais do que isso, vamos além, vamos agora pensar um pouquinho na questão espiritual, nós como seres humanos. E a eternidade? E a eternidade? Como está o seu relacionamento com Deus em relação à eternidade? Quando partir desta vida, você estará onde? Pois é, guarde o seu coração. Cuidado com aquilo que você está colocando dentro da sua mente, porque aquilo que você coloca na sua mente, aquilo que você coloca dentro do seu intelecto, coloca dentro de você, aquilo que se torna sua crença, comanda as suas ações e altera suas atitudes, comanda a sua vida. Então, cuidado. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios
a maldade. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Cuidado para você não ficar olhando pelas laterais, não é? Procurando atalhos. Cuidado com os atalhos. Eles podem parecer um meio mais rápido de se alcançar certos objetivos, mas eles podem te levar para lugares que você não quer chegar. Cuidado com os atalhos. Cuidado com os olhares que você dá para os lados. Fixe seu olho no que está à sua frente. Qual é o objetivo que você tem na vida? Qual é o plano que você colocou? Quais são seus sonhos? Esses sonhos, esses planos estão de acordo com a vontade de Deus? Ótimo, que coisa maravilhosa. Estes seus planos visa de alguma forma honrar a Deus? Que bênção. Então foque nisso. Cuidado com as distrações. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não é o que a palavra diz em Salmo? Que a palavra ela é como a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho, porque ela nos orienta. A sabedoria de Deus, a orientação do Senhor. Quando nós buscamos a sabedoria, quando nós somos prudentes, nós aprendemos, nós estudamos, nós vamos atrás, nós investimos para aprender, para conhecer mais. E o Senhor vai com o seu Espírito nos ajudando a compreender, vai nos usando poderosamente, e a voz do Senhor e a ação do Espírito na nossa vida vai sendo esta luz. As lições que nós já temos deixado aqui pelos seus servos, como aqui nós estamos estudando Provérbios, sabedoria que Deus deu para Salomão. Ele está nos falando aqui, olha os seus passos, olha por onde você anda, para que seus passos sejam seguros. E a palavra do Senhor ela é como esta luz que vai clareando o nosso caminho para que a gente olhe e veja onde estamos pisando. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Que coisa preciosa foi a aula de hoje. Capítulo 4 de Provérbios. Como eu disse no início, embora sendo uma repetição de vários ensinos que já haviam sido dados no capítulo 1, 2 e 3, e você vai ver ainda que no capítulo 5, 6, 7, 8 ainda acontece isso. Mas nós vimos aqui que o que Salomão aprendeu foi também ensinado por Davi, seu pai, e ele está deixando isso bem claro quando ele fala aqui no verso 3, né, que quando era menino ele ouviu isso do seu pai. E que lições preciosas nós tiramos desse capítulo 4. E eu desejo que você faça também aí o seu comentário para que você vá aprendendo, para que você vá desenvolvendo essa habilidade de interpretar os textos. E isto é buscar sabedoria. Isto é também um exercício para você adquirir a sabedoria. Então pega seu caderno, anote, faça o seu comentário de Provérbios e deixa aí nos comentários o seu comentário de Provérbios. Eu quero ouvir também a sua opinião, eu quero ouvir aquilo que você aprendeu aqui do capítulo 4 de Provérbios. Será maravilhoso a gente poder ir aprendendo e trocando estas informações. Estamos aqui chegando ao final então desta aula e eu quero encerrar como sempre com uma oração. Vamos falar com o nosso Deus nesse momento. Pai eterno, mais uma vez estamos aqui com os nossos alunos, estamos com este projeto tão grandioso perante nós. Nós não temos capacidade, ó Deus, para entendermos a Tua palavra se não for através da ação do Teu Espírito em nossas vidas. Por isso, ó Deus, eu peço que o Senhor esteja nos usando nesse momento, mas que o Senhor esteja no coração de cada um que está ouvindo, que está assistindo esta série, para que o Senhor esteja transformando cada vez mais as nossas vidas e nos conduzindo para mais perto do Senhor. Dê sim, ó Deus, sabedoria a todos nós. Dê recursos para os nossos alunos aqui, a fim de que eles possam estudar, possam procurar adquirir mais conhecimento para conhecer mais a fundo a Tua palavra. Dê também a mim, ó Deus, condições de poder estar passando essas informações. Dê, ó Deus, o suprimento das necessidades para continuarmos com este trabalho. Entregamos tudo isso, ó Pai, nas Tuas mãos, porque somos fracos, somos pequenos diante dos grandes desafios que enfrentamos nesta nossa vida. Nós dependemos exclusivamente do Senhor e por isso clamamos e nos entregamos ao nome do Teu Filho Jesus. Amém.
Queridos alunos e alunas, chegamos ao final de mais uma aula e Deus permitindo, na próxima nós vamos para o capítulo 5 de Provérbios. O que nos reserva? Então, a gente se vê lá.